Oiê! Me diz uma coisa, você é daquelas pessoas que detestam falar em público, que travam no meio de uma apresentação? Pra você eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que dificilmente você vai escapar desse tipo de situação. Mas a boa notícia é que você ainda tem jeito. Eu tenho umas dicas pra você. Reunião de trabalho, entrevista de emprego, apresentação da faculdade, reunião com os amigos, na rua, em casa, em qualquer situação, a gente usa a nossa comunicação, não tem como escapar disso. E por isso, a gente precisa aprimorá-la. Em alguns vídeos eu vou abordar isso um pouco mais e me aprofundar em algumas questões. Mas hoje eu pretendo passar para vocês 5 regrinhas básicas para que você faça uma boa apresentação em público. A primeira regra eu acho que é a mais importante para você nunca mais esquecer. Naturalidade. Não existe técnica melhor do que você ser você mesmo. Não adianta a gente aprender todas as técnicas de comunicação, como utilizar os parâmetros vocais e tudo aquilo que a gente aprende, se a gente não respeitar o nosso estilo pessoal e a nossa forma de se comunicar. Regra número 2, planejamento. O planejamento envolve 3 aspectos que muitas vezes a gente não se atenta quando vai montar a nossa apresentação. O primeiro aspecto parece meio óbvio, mas é necessário que a gente comente sobre ele. Domine o seu conteúdo. Você já percebeu que é muito mais fácil falar de um tema e de um assunto que você domina, não é? Então pesquise o seu tema, tente se inteirar um pouco mais de alguns aspectos, para que você tenha mais segurança na sua apresentação. Você conhecer e dominar o conteúdo que você vai apresentar, deixa mais fácil a sua naturalidade fluir. Lembre-se, primeira regra, principal, seja natural. Isso vai ajudar para que você desenvolva o seu tema. O segundo aspecto relacionado ao planejamento parece uma bobagem, mas é aí que muitas vezes a gente tropeça. Tenha começo, meio e fim. Aí vocês podem estar perguntando, né, Camila? Lógico, né? Começo, meio e fim. Mas geralmente a gente esquece de planejar esses 3 momentos da apresentação e a gente fica meio perdido. Na apresentação, pense como que você vai se apresentar, como que você vai introduzir o seu tema, explicar sobre esse tema, para você ter um bom início e já cativar logo de início o seu público. O meio da sua apresentação consiste no seu tema em si, como que você vai desenvolver o assunto, como que você vai ligar os seus pensamentos, até que você chegue na finalização, que é o terceiro momento da apresentação, em que você vai fazer um fechamento de tudo, um resumo do que você falou, aí vem os agradecimentos e todas essas formas de você finalizar a sua apresentação. E o terceiro aspecto relacionado ao planejamento é que você conheça o seu público. Existem plateias diferentes, pessoas diferentes, faixas etárias distintas, níveis intelectuais diferentes, então a gente tem que planejar a nossa apresentação pensando em quem vai ouvir. Tente conhecer um pouco mais sobre as pessoas que vão assistir a sua apresentação, o seu tema, né? O quanto elas já conhecem do seu assunto, qual que é a idade dessa turma, então, para você ajustar o modo de falar, o vocabulário, os termos que você vai utilizar, se vai ter mais termos técnicos ou você vai direcionar mais um público leigo, né? Então é preciso conhecer o público para que a sua fala e a sua apresentação esteja coerente com quem irá assistir. Agora nós passamos para a nossa terceira regra. Cuide do seu modo de falar. O nosso jeito de falar, ele pode auxiliar ou pode atrapalhar a nossa apresentação. É preciso que a gente consiga identificar em nós mesmos alguns aspectos que podem estar prejudicando e tentar aprimorá-los. Então existem alguns parâmetros na nossa fala que eles merecem a nossa atenção. Por exemplo, procure pronunciar bem as palavras para que o seu público entenda o que você está falando. A velocidade da fala também é importante. Falar muito rápido ou falar muito devagar pode interferir no entendimento da mensagem. Um outro aspecto que é essencial na nossa fala são as ênfases. Procure dar ênfases em trechos, em palavras que você considera importantes no seu discurso. Eu ainda vou falar sobre ênfase num vídeo específico sobre isso, mas aqui só para você começar a perceber como é que você faz isso quando você está falando, tá? E agora que a gente já cuidou do nosso modo de falar, eu vou partir para a nossa quarta regra. Cuide dos seus gestos e da sua postura.
A nossa comunicação, ela não acontece somente através da nossa fala. Outros aspectos corporais e não verbais também estão associados. E você sabia que muitas vezes esses aspectos não verbais, eles interferem tanto ou até mais na transmissão da nossa mensagem? Pois é, a gente pode até tentar transmitir alguma coisa através da nossa fala, mas se o nosso corpo não estiver de acordo com o que a gente está falando, a gente não convence, não. Então, por isso, é preciso estar atento a alguns aspectos corporais, postura, expressão facial, contato visual, o gesto. O gesto é super importante na nossa comunicação. Ele auxilia, ele complementa a nossa fala. E com isso a gente chega na nossa quinta regra básica para se fazer uma boa comunicação. Fale com emoção. Use o seu entusiasmo, a sua energia, a sua motivação. Se você não demonstra interesse pelo que você diz, como que você espera conquistar o seu público? Então esteja atento a essas 5 regras básicas para que você faça uma boa apresentação em público. Seja natural, planeje-se, esteja atento ao seu modo de falar, cuide dos gestos e da postura e fale com emoção. Não ficou mais fácil agora? Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!